Bom dia, está começando agora o Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Record News, com informações relevantes sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Gui Moreira. Muito obrigado pela sua audiência em todo o país. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube e plataformas digitais. A queda de cabelo pode impactar a autoestima e a qualidade de vida de muitas pessoas. E quem está aqui hoje para falar de transplante capilar é a doutora Rafaela Baladi, médica atuante em tricologia. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Guilherme, tudo bem? É um prazer estar aqui no programa de vocês e hoje estou aqui para falar sobre tricologia, mais especificamente sobre transplante capilar. Doutora, para começar, responde para a gente, quando fazer um transplante capilar? O momento ideal para estar realizando o transplante capilar é quando começa a incomodar a autoestima do paciente. Ele já chega me procurando dizendo que sente vergonha de tirar foto, sente vergonha de sair na rua. Ele começa a achar também algumas alternativas para esconder a calvície, né? E claro, a gente tem que ter um momento em que o ritmo do cabelo não esteja com uma queda tão agravante para conseguir realizar a cirurgia. Ou seja, tem muito a ver com a autoestima também, né, doutora? Muito. Muitos pacientes vêm procurar por conta da autoestima que eles não se identificam mais. Eles se olham no espelho e acabam não se identificando mais. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres, né, doutora? Exato, Guilherme. Isso vale tanto para homem quanto para as mulheres. Ambos me procuram e a maior queixa deles é por conta da autoestima. E existe idade ideal para fazer o procedimento ou não? Eu acho que o mais importante do que um número na carteira de identidade é o identificar o grau da calvície, para que ela não se estenda, né? Para que o paciente não procure para fazer a cirurgia depois que ela já está bem agravada. Hoje eu atendo jovens desde 20 anos até senhores de 60, 70 anos no meu consultório. Mas o que eu sempre prezo é que o transplante, ele envelhece junto com a idade. Então, não acho que tem uma idade ideal, e sim a pessoa procurar o momento ideal, ver o grau de calvície dela. Tanto porque, doutora, tem pessoas jovens, né? Que Exato. também sofrem com essa questão da calvície, né? Sim, muitos jovens. A maior parte deles são jovens, claro, tendo também os pacientes com uma faixa etária um pouco mais elevada, mas a maioria deles são jovens, já procuram já bem de imediato. Doutora, o transplante capilar, ele é indicado para todos os casos de calvície? Não de imediato 100%, porque muitas vezes o paciente chega ao consultório me procurando e a gente precisa fazer uma consulta tricoscópia, analisar o couro cabeludo, ver também a questão da área doadora, que é muito importante para realizar a cirurgia. Então, muitas vezes o paciente chega com o couro cabeludo inflamado ou uma queda muito em ritmo acelerado. Então, eu acho importante primeiro nós tratarmos ela, principalmente a questão da área doadora, porque é de lá que nós vamos retirar os folículos para serem implantados. Então, eu costumo usar um termo que eu sempre falo para meus pacientes na consulta. A gente prepara o terreno primeiro para depois estar recebendo. E, doutora, quem faz o transplante capilar tem que realizar algum tratamento específico, é contínuo, ou fez o transplante ali e acabou, tá resolvido? Não, aí que muita gente se engana. A gente faz o transplante capilar e ao longo desse tempo a gente tem um cuidado e também medicamentos que o paciente toma ao longo da vida. Doutora, os resultados do transplante capilar, eles são permanentes ou não? Sim, os fios que são retirados e transplantados, eles são permanentes. Eles ficam no couro cabeludo e não caem. Os fiozinhos que ficam entre os que são implantados, eles podem sim cair, mas os que são implantados não caem. Muito bom, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Obrigado você, Guilherme. Foi um prazer participar do programa. E você aí de casa, se tem alguma dúvida ou algum questionamento, pode estar acessando minhas redes sociais, entrando em contato e tenha um ótimo dia. A cirurgia plástica pode melhorar a estética e a autoestima, mas nem sempre o momento é o ideal para operar. Quem explica é a médica cirurgiã plástica, doutora Anique Brilhante. Olá, Gui Moreira, é um prazer estar aqui com você. A cirurgia plástica pode trazer resultados incríveis, mas existe um ponto fundamental que poucas pessoas falam. Nem sempre o melhor momento é operar. E saber dizer não é uma das decisões mais importantes dentro da prática de um cirurgião plástico. Existem situações em que a cirurgia deve ser adiada ou até mesmo evitada. Por exemplo, quando a paciente está passando por grandes oscilações de peso. Isso pode comprometer completamente o resultado, tanto em forma quanto em durabilidade. Outro ponto importante é o momento emocional. A cirurgia plástica não deve ser uma resposta a uma fase difícil, a uma pressão externa ou a expectativas irreais.
Ela precisa ser uma decisão consciente, alinhada com o que realmente é possível alcançar, justamente para garantir segurança durante e após a cirurgia. E talvez o mais importante de todos, quando a expectativa da paciente não está alinhada com a realidade técnica. Porque a cirurgia plástica melhora, harmoniza, mas não transforma completamente um corpo e nem resolve questões emocionais. Mas aqui entra o ponto principal. Dizer não naquele momento não significa abrir mão da cirurgia. Significa esperar o momento certo para ter um resultado melhor, mais seguro e mais duradouro. A cirurgia plástica moderna não é sobre fazer mais, é sobre fazer com critério, indicação precisa e responsabilidade. E é exatamente por isso que a avaliação individualizada é essencial, porque cada paciente tem o seu tempo, o seu corpo e a sua indicação. Hoje eu fico por aqui. Para mais conteúdo com informação de qualidade e um olhar especializado, me acompanhe nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Não é raro alguém ter exames normais, mas continuar se sentindo mal. Por que isso acontece? Quem responde é a médica ginecologista e oncologista pélvica, doutora Priscila Faria. Oi, Gui Moreira. Hoje eu quero falar sobre uma situação muito comum no consultório. Pacientes trazendo exames avaliados como normais por outros profissionais, mas se sentindo muito mal. A primeira coisa que eu quero dizer é que exame normal não significa que você está saudável. E vou te explicar por quê. No climatério, a mulher tem variações hormonais ao longo de todo o mês, pois o ovário ainda funciona, mas de uma forma irregular, e isso pode gerar picos hormonais. Então, você colhe o exame hoje, justamente num pico, pode parecer que está tudo normal, mas isso não reflete o seu dia a dia, o dia a dia da paciente, pois ela está cansada, irritada, sem energia e com alterações de humor. Por isso, não podemos tratar apenas o papel, apenas o exame. Temos que tratar os sintomas da paciente. Outro ponto muito importante. Agora falando de vitaminas. Estar dentro dos valores de referência dos exames não significa que você está com saúde ótima. Muitas vezes o laboratório considera normal um valor que é apenas suficiente para você não estar doente, mas não necessariamente para sentir bem. E aí que entra o olhar mais amplo, um olhar da medicina integrativa. No meu consultório, eu avalio os exames de uma forma mais detalhada, faço suplementação de vitaminas, reposição de hormônio, quando necessário, para o melhor funcionamento do organismo e para prevenir doenças. O mais importante do que um exame é como a paciente se sente. Então, se você ouviu está tudo normal, mas no fundo você sente que não está bem, confie no seu corpo, pois ele dá sinais. E por hoje eu fico por aqui. Se tiverem dúvidas, acessem as minhas redes sociais ou entrem em contato pelo WhatsApp. Terei prazer de ajudar você a se transformar em sua melhor versão. Um beijo e até a próxima! O acompanhamento nutricional é fundamental. E quem traz as informações agora é a Mariana dos Reis, nutricionista esportiva e treinadora. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, te agradeço muito pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que está super em alta e as pessoas têm bastante dúvidas. Para começar, responde pra gente, qual a importância da alimentação durante o uso das canetas emagrecedoras? É essencial. Por quê? As canetas, elas são os facilitadores, otimiza o processo de emagrecimento, mas se a base não estiver ajustada, que é o treino e a alimentação, a pessoa vai viver no efeito sanfona. E quais nutrientes merecem mais atenção nesse tratamento? As pessoas falam muito sobre a questão da proteína, só que a questão da nutrição vai além da proteína. A proteína tem um papel essencial, principalmente durante o uso das canetas, porque vai prevenir a perda da massa muscular, só que outras vitaminas também merecem atenção. As fibras alimentares para prevenir constipação, melhorar controle glicêmico, vitaminas do complexo B, vitamina B9, B12, vitamina D, que a gente consegue através da exposição solar ou através da suplementação, e ferro também. Agora, é possível perder massa muscular durante esse processo aí de emagrecimento ou não? É possível, mas não é o recomendado e nem o esperado. Porque quando você perde massa muscular, você vai ficar com flacidez, você diminui muito o metabolismo e fica também naquele efeito
engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, o ideal, o melhor dos mundos é você ou manter a massa muscular ou até ganhar, que é totalmente possível. Agora, para uma pessoa que não pratica atividade física, a recomendação é praticar quantas vezes na semana para ter um bom resultado também? No mínimo 3, musculação somado a exercícios aeróbicos. Agora, uma dúvida comum também, como que faz para a gente evitar o efeito sanfona após o uso dessa medicação? Eu falo muito que assim, a pessoa tem que mudar a mentalidade. Realmente, a medicação eu sou totalmente a favor, porque vai diminuir muito a questão do índice de obesidade, que só está aumentando. Só que a pessoa precisa mudar a mentalidade no sentido de, é um estilo de vida. Você vai melhorar, vai otimizar esse processo de emagrecimento, mas é um estilo de vida saudável que você vai ter que manter o resto da sua vida. Você vai ter que fazer exercício físico e alimentação saudável. Não é restrição, porque quando a pessoa fala de dieta, às vezes a pessoa vai passar por algo sofrido. Não é isso. É alimentação saudável e prática regular de exercício físico. E dá pra gente comer o que a gente gosta também? Totalmente possível, totalmente possível. O que vai determinar é a quantidade. Então a gente precisa limitar a quantidade, por exemplo, de um doce, de um chocolate. Eu sou muito a favor do básico bem feito. O básico bem feito ainda funciona. É só limitar essa questão. Para finalizar, responde pra gente, quais são os erros alimentares que podem comprometer esses resultados? Alguns, mas principalmente a restrição severa. Então não é esse caminho o mais adequado. É realmente ajustar essa base da alimentação saudável, respeitando a questão da quantidade para ter um processo de emagrecimento de uma forma gradativa e treinamento. Isso é indispensável. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Eu que agradeço o convite. Hidrocefalia de pressão normal. Você sabe o que é? Quem explica tudo pra gente agora no Manhã Melhor é o Dr. Fernando Vale, neurocirurgião com ênfase nas doenças do cérebro. Não é isso, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui. Muito obrigado pelo convite. A gente vai falar sobre hidrocefalia de pressão normal, que é uma doença que é bem bastante renegada no meio da população geral, mas que é muito importante e que necessita ser feito um diagnóstico muito preciso para não confundir com outras demências. Doutor, então para começar, responde pra gente o que é a hidrocefalia de pressão normal, né? Até então eu não conhecia também. Bom, a hidrocefalia de pressão normal é um quadro demencial, tá? Primeiramente, a gente tem aí um quadro degenerativo que é muito confundido com Alzheimer, né? No geral, as pessoas que têm essa síndrome, elas cursam com 3 tipos de sintomas muito críticos, né? Que é a alteração de marcha, a incontinência urinária e alterações cognitivas. E por que ela costuma ser tão confundida, né, com Alzheimer? Devido à alteração cognitiva, o Alzheimer ele é o mais conhecido, né? Então todo mundo se fala e divulga sobre o Alzheimer, né? Por conta do esquecimento. Já se tem aí muita informação na mídia sobre isso. Mas a hidrocefalia de pressão normal tem essa interface, essa intersecção com a alteração cognitiva, mas é uma doença diferente, que tem aí um potencial de atuação e de reversão dos sintomas quando se feita uma boa indicação cirúrgica. Doutor, como é feito o diagnóstico da HPN? O diagnóstico a gente faz exatamente fazendo um bom exame clínico, um bom exame físico. Eu vou avaliar a marcha dele, vou fazer os exames, as avaliações cognitivas. A gente tem algumas escalas que a gente usa hoje, como o Mini-Menton, né, que é um grande, um score que a gente pode pontuar essa avaliação cognitiva. Existem alguns outros, né, mais avançados. Eu consigo fazer também um teste, existe um teste chamado TAP Test. É um teste em que eu punciono, né? Como a hidrocefalia de pressão normal, hidrocefalia vem desse acúmulo de líquido, eu posso puncionar o canal medular, tirar um pouquinho de líquido para testar como é que ele fica, né? Caso ele tenha uma positividade, melhore cognição, e caso ele melhore também os sintomas de marcha, né? Que são o sintoma que mais melhora, é a marcha. E talvez aí até a alteração urinária melhore também. Esse teste é tido como positivo, e aí eu tenho um benefício desse paciente, uma possibilidade de benefício com a cirurgia. E em todos os casos, vai ser preciso realizar a cirurgia ou não? Nos casos em que a gente precisa muito conversar sobre isso, né? O cirurgião ele tem esse papel de triar cada caso para um tratamento ideal, porque os pacientes que respondem muito bem ao TAP Test, hoje se diz que melhora a qualidade de vida do paciente com a cirurgia. Aqueles que não respondem,
a gente não vai ser tão... né, talvez a gente precise reavaliar ele no segundo momento, continuar acompanhando, talvez ele responda a algum outro dia, mas quando não responde tão caracteristicamente ao TAP teste, a gente pede para que outras demências sejam investigadas. E aí a gente até discute com o neurologista clínico para fazer essas outras avaliações. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui no Manhã Melhor na Record News. E muito obrigado, eu que fico muito feliz, é a minha grande alegria falar sobre isso, poder influenciar positivamente na qualidade de vida das pessoas. Eu converso agora com um dos maiores empresários jovens do Brasil, especialista em cibersegurança e CEO da Elitron, empresa brasileira que atua na proteção digital de bancos, aeroportos, companhias aéreas, entre outros. Também integrou a lista da Forbes Under 30 e hoje lidera um grupo empresarial com participação em dezenas de negócios em diferentes segmentos. Foi condecorado 2 vezes pelo governo dos Estados Unidos por contribuições à segurança digital. João Brásio, seja muito bem-vindo ao Brasil Negócios aqui na Record News. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. João, você começou como pesquisador independente em segurança digital e como você transformou o conhecimento técnico em negócio e fundou a Elitron Cybersecurity em 2018. Eu comecei primeiro buscando vulnerabilidades como um freelancer, né? Era algo que me motivava, era um desafio assim muito especial, algo muito diferente. E eu percebi em algum momento que tinha um buraco, tinha algo faltando, né, no mercado. Por que eu, um pesquisador independente, consegui encontrar problemas em grandes sistemas de grandes companhias? Foi quando eu entendi, falei, tem alguma coisa que eu estou fazendo de diferente, uma metodologia que eu consegui implementar e transformar isso em um negócio. E você já participou da criação de várias startups, né, ao longo da sua carreira. Destaca pra gente um pouquinho. Várias, todas elas na área de tecnologia, que esse é o meu background. Fali várias no caminho, né? Aquele momento onde a gente está aprendendo, se testando, são erros valiosos quando a gente aprende com eles. Até que a gente consegue na Elitron em 2018 fazer uma empresa de sucesso. Depois disso fundei algumas outras empresas, algumas dezenas na verdade, hoje todas dando certo. São quantas empresas hoje? 43 empresas. João, a empresa nasceu pequena, né? Em poucos anos ela se transformou em uma referência nacional em cibersegurança. Isso também é importante, né, a gente destacar. Com certeza. Começou como uma startup, uma empresa que a gente pode dizer, igual nos Estados Unidos, no Vale do Silício, uma empresa de garagem. A empresa foi crescendo, poucos funcionários, a gente cresceu o nosso time, conseguimos um escritório, conquistar o escritório e hoje boa parte da infraestrutura crítica do nosso país nós conseguimos auxiliar na proteção dos sistemas, grandes bancos, bolsa de valores, aeroportos, telecomunicação e algumas autarquias de governo. João, os fracassos fazem parte, né, da nossa história. Ele foi importante para você também chegar onde você chegou? Com certeza. Na verdade, eu digo que muitas pessoas não querem o fracasso e o fracasso é a parte mais importante. É o que nos ensina, é o que nos faz refletir, é o que nos faz aprender. Então são esses erros que lá na frente vão dar resiliência pra gente, vão dar bagagem. Então eu sou muito grato por cada erro que eu cometi, mas a gente também tem que aprender, né? Não é romantizar o erro e sair errando, então vamos errar mais. Não, erros vão acontecer, a gente tem que naturalizar, aprender com eles e seguir em frente, todos os dias. Tanto porque com os erros a gente cria também novas oportunidades, né? Com certeza, nos erros às vezes a gente encontra a próxima oportunidade, é exatamente isso. E hoje a empresa está presente em bancos, aeroportos, seguradoras, companhias aéreas, e-commerces e órgãos públicos, né? Ou seja, é uma gama de segmentos que impactam realmente o mercado positivamente, né, João? Exatamente. Muitas vezes a gente está trabalhando em projetos relacionados à segurança nacional, à segurança de todo o nosso país. Porque são bancos, ou seja, o sistema financeiro, aeroportos, segurança aérea, governos, dados dos cidadãos, né, muitas vezes dados policiais, de investigação. Então, a gente vive uma batalha diária e um dos lemas da empresa é que o fracasso não é uma opção. A gente não pode fracassar, porque a nossa responsabilidade ela é muito grande. E chega um ponto também que a gente não pode errar mais, né? Exatamente. Chega um ponto que a gente tem que atingir um nível de maturidade porque o nosso fracasso é o fracasso do nosso cliente e, consequentemente, de milhões de pessoas. Então, a gente não pode nos dar ao luxo disso. João, você trabalha cerca de 16 a 18 horas por dia, né? Dedicar tempo gera sucesso também? Com certeza, a gente precisa de dedicação. Eu digo que para atingir o sucesso a gente tem que pagar o preço. Tem um custo. É claro que eu faço um balanço, acho que a gente não pode deixar a saúde de lado, a nossa família de lado. Então isso é a minha prioridade, né? As minhas assistentes, elas criam minha agenda baseado primeiro na minha filha, depois na minha academia, que faço todo dia, e depois eu não ligo de trabalhar da hora que eu acordo à hora que eu durmo. Então, só esses 2 preceitos.
Deixa minha filha lá na minha agenda, deixa minha academia e depois pode popular do começo ao fim. Eu trabalho, vou em reunião, viajo. Eu acho que faz parte. A gente tem que ter esse esforço, senão a gente não atinge o topo. É verdade. E nos bastidores, você estava comentando aqui comigo, você fez ontem quantos estados do Brasil? 5, se a gente contar que eu vim para São Paulo, depois fui para outros e voltei para São Paulo. Contar São Paulo 2 vezes, foram 5 pousos em estados diferentes. E justamente para poder atender toda a demanda, né, fazendo reuniões com seus clientes, que são clientes de peso, né, do mercado. Exatamente, não só nacionais, muitas vezes também internacionais. Então, às vezes eu penso que a minha casa é nos céus, porque eu viajo e estou voando mais do que estou em solo, muitas vezes. João, qual foi a maior vulnerabilidade que você já encontrou dentro de uma empresa? São assuntos, às vezes, muitas vezes confidenciais, a gente não pode citar dados de clientes. Alguns clientes até liberam, mas é uma questão de NDA, é uma questão contratual, mas nós já conseguimos dados muito críticos, dados relacionados a dezenas de milhões de pessoas dentro de empresa, que se fossem atacados por pessoas maliciosas, teriam causado potenciais catástrofes em nível nacional. E em segmento financeiro, de um ponto de vista genérico, muitas vezes a gente encontra vulnerabilidade que permitiriam, né, que criminosos transacionassem milhões, bilhões de reais. Então, nossa função é detectar o problema, que muitas vezes a gente chama de porta aberta, para as pessoas entenderem, e ajudar a empresa ou o governo a fechá-las e trancá-las com cadeado. E hoje, como que está sendo o desafio, né, de combater essas falhas na segurança? Inteligência artificial. Inteligência artificial, ela vem também com um aliado. Então, a gente usa a inteligência artificial para detectar ataques, para triar alertas que aparecem nos sistemas e só colocar o ser humano diante de situações onde exige atenção máxima. Porém, o lado de lá, os atacantes também usam a inteligência artificial como uma mesma arma. Eles usam para escalar. Imagina, antes um atacante conseguiria atacar um ou alguns sistemas simultaneamente. Com a inteligência artificial, uma pessoa é capaz de executar milhares, dezenas de milhares de ataques simultâneos. Então o jogo está cada vez mais acirrado. Existe mais hacker do bem ou hacker do mal hoje no Brasil? Olha, difícil dizer isso, hein? Eu diria que a gente está num bom balanço. Eu gostaria muito mais de hackers do bem, mas eu acho que a gente está uns 50-50. E como foi para você receber reconhecimento, né, do Google, Apple, Microsoft? É muita honra. Eu acho que também é o resultado de um trabalho árduo. Não foi da noite para o dia, trabalhei muito, estudei muito. É uma jornada muitas vezes frustrante, porque a gente não consegue chegar onde a gente quer no tempo que a gente quer. A gente quer o menor tempo. Acaba sendo um desejo humano. Muitas vezes eu tropecei no caminho, foi uma jornada bem longa, mas quando a gente atinge, a gente olha e fala, olha, tem uma recompensa. Eu paguei o preço e eu consegui a recompensa. Então é uma honra, são empresas muito grandes e são muito seguras, elas investem muito em segurança. Então quando a gente consegue um prêmio desse, de que a gente ajudou a segurança e, consequentemente, ajudar a segurança dessas empresas é ajudar bilhões de pessoas, que são clientes delas. Então, é um senso de dever cumprido, é uma honra e mostra propósito. E o que assusta mais hoje em dia? É os hackers ou a própria inteligência artificial? Olha, a inteligência artificial está assustando, viu? Até a gente que trabalha e que está conectado com as tecnologias, que muitas vezes o cidadão comum ainda nem viu que existe, eu digo que tá ficando difícil de dormir. Cada vez mais o jogo tá mudando muito rápido. É daqui para mais, né, João? É daqui para mais. É exponencial. Então, cada ano que passa é como se fossem 20 anos lá atrás. Então, eu brinco que 1 hora de reunião hoje em dia, quando a gente sai desatualizado. Agora, o que você faz para proteger as suas próprias contas, João? E é interessante isso, né? Pensar o que muita gente tem aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, não serve para nós. Imagina que a minha segurança acaba sendo a extensão da segurança de todos esses clientes. Porque se alguém me atacar indiretamente, está atacando os meus clientes. Então, eu tenho que tratar isso com uma atenção máxima. Eu não posso nunca ser negligente. Então, imagina que eu vivo hábitos muito engessados de segurança, sempre sendo revisitados. A minha segurança é testada pelo meu próprio time, né, para entender se algum ataque criminoso poderia acessar um dispositivo ou informação sigilosa minha. Então, eu sou quase que um cliente de mim mesmo. Eu tenho que estar sendo testado o tempo inteiro. E qual é a tecnologia que vai transformar as nossas vidas nos próximos anos? Você já tem essa projeção? Não dá pra gente dizer qual tecnologia, o nome dela, mas o conceito dela. O conceito é inteligência artificial, não tem dúvida. A inteligência artificial está moldando até a maneira como os seres humanos se relacionam. Às vezes no meu Instagram eu vejo pessoas mandando mensagem que eu não conheço pedindo alguma coisa
Eu leio o texto, elas não escrevem mais nem o texto. O texto está claramente escrito pelo ChatGPT. As pessoas em breve não vão mais escrever. E isso é até complicado, porque imagina... É ruim mesmo. É ruim. É igual um treino, né? Se a gente não treina na academia, a gente perde o músculo. Se a gente não treinar o nosso cérebro, a gente perde nossa capacidade intelectual. Então, é muito preocupante. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta muito útil e interessante. A gente pode curar doenças, mudar o mundo. Mas se a gente deixar demais na mão dela, nós vamos ficar obsoletos. João, o que sua filha acha quando descobre que o pai é um hacker, né? Um hacker do bem? Ela ainda tem 2 aninhos e meio, então ela tá tentando começar a entender, tá aprendendo a brincar com a Alexa em casa. Outro dia eu fui num restaurante, tava procurando mesa. A minha filha não colocou Baby Shark pra tocar no restaurante inteiro. Ela encontrou a Alexa e pediu: Alexa, toque Baby Shark. Então ela ainda não sabe direito. Eu fico imaginando quando ela crescer e ter esse entendimento, como é que vai ser essa conversa, como que eu vou explicar, né? Olha, a função do papai, a profissão do papai é essa. Eu tô ansioso por esse dia, acho que vai ser um papo muito interessante. Acho que ela vai gostar, viu? Vai ser legal. É sempre muito interessante. E eu acho que ela tem como seguir os meus passos. Essas brincadeiras com a tecnologia dela estão me deixando de cabelo em pé. Muito bom. E o João, ele é namorado da Cela, essa digital influencer gigante hoje que a gente tem no Brasil. Conta um pouquinho do seu relacionamento com ela, como que surgiu? A gente se conheceu no Carnaval de 2025, eu tava no Rio de Janeiro, acabei indo de última hora, e ela a mesma coisa. Também não era para ter ido e foi. Acho que tem aquela teoria do fio invisível, nós tínhamos que nos encontrar. A gente está 1 ano junto, é muito bom. Nós somos uma bênção um na vida do outro, a gente se dá muito bem, é um relacionamento muito legal. Mas é interessante, porque ela é uma pessoa super exposta e eu vim, até 2024, um cara completamente low profile. Mas me adaptei bem, também tô nas redes sociais, finalmente quebrei essa barreira, tô lá, claro que eu tenho que entender e dirimir o que eu posto, o que eu não posto. Dados são algo, para mim, né, muito sensíveis, mas tá interessante. E é importante você se expor um pouco, João, porque acaba que você inspira também toda uma nova geração de empreendedores no Brasil. Eu vi isso, quantas pessoas precisam, muita gente, e eu acreditei nisso, numa mentira, no começo da minha profissão, que ser, né, um hacker, poder ser um hacker do bem, era um poder, ou você nasce com ou nasce sem. Mas não, é uma profissão que exige esforço, exige que você adquira conhecimento, estude, então eu quero levar isso, mostrar que é possível, como eu consegui trilhar essa jornada, eu quero mostrar para o jovem. E não só que é possível, que a gente precisa de vocês, porque, de novo, a gente vive uma batalha digital. Eu preciso trazer mais pessoas para defender o lado do bem. Agora, golpes com inteligência artificial, clonagem de voz, estão cada vez mais frequentes, né, João? Exato. Qual dica você daria para evitar cair nesses golpes hoje no Brasil? Toma muito cuidado. Esses golpes, pelo menos em 99% dos casos, eles vislumbram desvio financeiro, te enganar, te fazer depositar um dinheiro. Então, se alguém te pedir dinheiro, mesmo que a voz seja daquela pessoa conhecida, o vídeo pareça a pessoa, marca de tomar um café. Não tem outro jeito. Hoje a gente vai precisar mudar um pouco esses hábitos digitais. Filha, tá precisando mesmo? Então encontra o pai, né, em tal lugar. A gente precisa, quando o pedido é demais, não tem mais outro meio. Esses ataques estão ficando cada vez mais comuns e eles são convincentes, tá? Você não consegue perceber nada. Vídeo e voz, você fala, não, conheço a pessoa. Não deposite. Se não é um hábito a pessoa pedir, encontre ela em algum lugar pessoalmente. É importante mesmo, né? A gente ficar atento sempre a esses golpes. Agora, para finalizar, deixa pra gente aqui uma mensagem final, né? Pro nosso público aqui da Record News, aqui da televisão. O que você diria para aquelas pessoas que estão pensando em empreender no Brasil, que é um grande desafio? Eu digo, muita gente acredita que a parte do desafio no Brasil é um problema. Eu acho que, na verdade, é uma oportunidade. Onde tem desafio, onde tem um pouco de caos, quer dizer que você tem o que trazer para melhorar. Quando a coisa está muito pacificada, tudo muito equacionado, eu sou um cara que eu prefiro não empreender onde tá tudo muito bem, porque a disputa é maior. Concorda comigo? Quer dizer que o teu concorrente, o Brasil, eu vejo muita oportunidade. A gente tem nossas dificuldades, eu não estou romantizando, mas quem consegue se adaptar ao Brasil consegue crescer a empresa aqui em todo o mundo, porque nós temos um jeito diferente de lidar com as coisas. Então empreenda, não aceite aqueles conselhos que não dá para fazer. Dá para fazer sim e dá para ser grande no Brasil. Eu acho que vale também
a gente acreditar. Tudo que a gente acredita dá certo, né? Com certeza, nada é impossível, e esse é meu lema. Eu demorei para aprender ele, mas hoje eu vivo com ele em mente todos os dias. Quando a gente tem fé, perseverança, resiliência e disciplina, não tem nada que a gente não consegue fazer. Muito bom, ótimas informações, João. Muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Negócios. Eu que agradeço, foi uma honra estar com vocês. O Manhã Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência em todo o país aqui pela Record News. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está aqui na tela. E eu volto no próximo sábado. Até lá!